Olá pessoal, meu nome é Marcos Sarri, CEO da GoLedger, uma empresa especializada no desenvolvimento de sistemas baseados na tecnologia blockchain. Hoje aqui nós vamos falar sobre voto digital. Quem assiste os vídeos do canal sabe que nós apresentamos um problema, mostramos ali a parte teórica de como as nossas soluções podem resolver essas situações, utilizando, claro, a nossa plataforma GoFabric, e depois seguimos com a criação da rede blockchain, juntamente com os artefatos que vão interagir com elas. Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais extenso, então por isso nós vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte nós vamos falar na teoria, em todo o conceito relacionado a voto digital, utilizando ali as nossas plataformas em blockchain, e depois no segundo vídeo nós vamos apresentar as redes funcionando, mostrando os detalhes desde a sua criação até a votação em si. Mas antes eu gostaria de contextualizar sobre o que acontece hoje no Brasil em relação às eleições, né? O Brasil já utiliza do voto eletrônico desde a década de 90, né? Nós já temos ali aquele conceito da urna eletrônica, que é utilizada constantemente em todas as eleições municipais ou federais, né? Tanto para deputados, senadores, prefeitos, presidente, assim por diante, para ali realizar toda a parte de registro, privacidade e auditabilidade das eleições. No ano passado, em 2020, o Tribunal Superior de Justiça, que é o responsável pelas eleições no Brasil, decidiu criar um desafio para o mercado acadêmico, para o mercado privado, aonde ele lançou o projeto Eleições do Futuro, chamando empresas que pudessem ali trazerem tecnologias inovadoras para poder ali realizar ali um processo eleitoral. O grande desafio, né, que existe hoje, né, e uma das dificuldades que existe hoje na eleição brasileira é o custo das urnas eletrônicas, né? Elas são relativamente caras de se gerir, de se dar manutenção, elas têm que ser atualizadas constantemente, e isso torna as eleições brasileiras uma eleição relativamente cara em relação ao seu processo. E por conta disso, o TSE quis ali analisar quais são ali o que existe de disponível em tecnologia inovadora que poderia ali auxiliar nesse processo de voto digital, de voto eletrônico. Tá? E aí vamos falar um pouquinho de voto digital. Aqui é claro que a gente vai trazer ali o conceito da GoLedger em relação ao voto digital, utilizando ali os registros em blockchain para poder que se utilize ali artefatos que se comuniquem com esses ledgers e façam ali seus registros e que depois possam ter ali a auditabilidade de todo esse processo eleitoral. Porém, eu gostaria de fazer um parêntese e falar que quando a gente segue aqui na questão do voto digital, utilizando o celular, utilizando o tablet e assim por diante, nós não estamos falando de home voting, tá? Isso é um conceito mais amplo, aonde as pessoas poderiam, por exemplo, votar dentro da sua casa e assim por diante. Não é esse o nosso objetivo, porque no home voting existem alguns desafios extras, como, por exemplo, evitar coerção, evitar compra de votos e assim por diante, aonde, num caso de um voto dentro de casa, de um voto utilizando o celular pura e simplesmente, isso poderia ser ali um complicador, tá? Então, mesmo ali utilizando os artefatos de celular, de tablet, uma das ideias é que essas ferramentas, numa eleição no futuro, fosse ainda utilizada dentro de uma zona eleitoral fisicamente, tá? Então, esse é o conceito que a gente vai trazer, apesar de ser também voto digital, utilizando ali as plataformas, nesse caso aqui, do blockchain. Como sempre aqui, a base de todo o nosso trabalho é o GoFabric. O GoFabric é a plataforma de orquestração da GoLedger, que gere ali os barramentos distribuídos, que faz as redes, e acima deles é onde a gente trabalha todos os nossos elementos, tá? Nesse caso aqui, nós vamos apresentar uma ferramenta de registro de voto, tá? É o GoVote, tá? O GoVote, ele foi desenvolvido exatamente para poder fazer ali eleições com pouca privacidade, tá? Dependendo totalmente customizado, dependendo de qual processo a gente vai se utilizar, e aqui a gente vai fazer uma pequena demonstração nesse sentido, tá? Só para contextualizar, né, o projeto Eleições do Futuro foi colocado um desafio
onde nós participamos, a Golédia participou no dia da eleição municipal, nas eleições municipais de 2020, tá? Na zona eleitoral de Valparaíso de Goiás, onde nós colocamos uma rede, as redes blockchains que faziam o GoVote funcionar, estiveram ali no ar para poder fazer esse registro. Diversos eleitores que saíram ali, fizeram a votação simulada na nossa plataforma. Ali nós tínhamos toda a parte ali de tablets disponíveis para quem quisesse votar. Também tínhamos um aplicativo disponível na Google Store para quem quisesse baixar e votar ali, fazer o seu cadastro, fazer o seu registro, receber sua cédula digital de voto e finalmente fazer ali o seu voto. Estava tudo disponível. A gente teve inclusive a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que utilizou a nossa plataforma e realizou ali alguns votos em blockchain para realizar aqueles processos. E qual seria ali o objetivo? O que no final nós entregamos para o projeto Eleições do Futuro? Aqui eu estou mostrando para vocês o que o Tribunal Superior Eleitoral passou de desafio, tá? Ele informou a todos os participantes do projeto que cadastrasse esses candidatos fictícios e que eles estivessem ali disponíveis para que o seu ferramental ali fosse utilizado para votar de acordo com cada um deles, né? Num processo de cadastro de eleitor e depois o processo de voto para, enfim, poder ali fazer a auditoria de tudo isso. Eu vou fazer uma simulação do que existe aqui, tá? Então, nesse momento, eu vou utilizar o aplicativo GoVote, né, que nós subimos aqui na plataforma Google Store, tá? Esse aplicativo, quando a rede está no ar, ele permite fazer a configuração da rede. Eu não vou entrar em muitos detalhes, depois no próximo vídeo a gente vai fazer uma ação com um pouquinho mais de detalhes, mas aqui é onde a gente identifica ali quais são os nós do blockchain que essa plataforma vai utilizar. Aqui eu já tenho uma rede funcionando nesse sentido, né? Então, nesse caso aqui, com os nós do blockchain, já contextualizando, são 3 blockchains aqui utilizados para poder fazer aqui a votação, já está configurado, tá? E a ideia é que o eleitor, ele inicialize ali o seu processo se cadastrando, tá? Tal como hoje seria feito numa sessão eleitoral, num cartório eleitoral, onde os eleitores têm que fazer aquele cadastro biométrico. O GoVote também aceita biometria. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer demonstração com biometria, apenas com identificação via usuário e senha. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos realizar essa ação de uma forma mais simplificada, mas fazendo aqui essa primeira etapa de cadastro. Na primeira etapa que nós fazemos, para poder utilizar a rede, a gente vai criar ali um par de chaves criptográficas que vão nos apoiar a dar segurança nessa sessão de voto. Tá? As chaves já estão criadas, tá? Aqui eu tenho a minha chave pública, aqui uma chave privada, e a partir daqui eu começo a fazer a minha identificação. Então, eu vou me identificar de forma fictícia, cadastrando aqui um ID, como se fosse ali os últimos números do meu CPF, um ID único, que essa informação é a que vai gerar ali um cadastro dentro de um servidor de autenticação, o ALF2. Vou colocar aqui um número qualquer, só para, como demonstração, tá? E aqui eu vou cadastrar a senha que vai ser cadastrada naquele servidor de autenticação, o ALF2, tá? Vou colocar uma senha simples aqui, 1, 2, 3, tá? Só para demonstração. E agora, nesse processo que eu estou fazendo agora, são feitas 2 etapas. Primeiro, é criado ali um usuário no servidor de autenticação que me identifica. Qualquer um que agora utiliza aquele cadastro daquele identificador juntamente com aquela senha, recebe um token do servidor de autenticação ALF2 para poder fazer a sua gestão. E depois eu tenho ali um registro num blockchain para poder dizer que existe um determinado cadastro, identificando ali qual é a etapa ali desse eleitor que está cadastrado. E agora eu vou para um processo, que é o processo de requisitar um conceito chamado cédula eleitoral digital. Tá? Eu vou falar com ela um pouquinho mais de detalhes. Eu vou aqui informar aquela senha do servidor de autenticação que eu acabei de cadastrar, nesse caso 1, 2, 3, e essa cédula ela é uma cédula offline,
tá? E nesse caso ela precisa ter a minha assinatura. Eu vou cadastrar aqui uma assinatura qualquer, vou dizer que a assinatura da cédula é 321, para poder requisitar a cédula, tá? Aqui eu vou entrar em contato com o blockchain de cadastro, que vai me retornar uma cédula digital para que eu possa realizar ali uma votação, tá? Essa próxima etapa aqui é uma etapa onde eu vou pegar essa cédula, tá, e vou anonimizar ela. Depois eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes nesse conceito, tá? A cédula já está aqui, ela tem uma data limite de voto e assim por diante, ela já está aqui cadastrada. E agora eu venho aqui no item 3 e eu vou agora anonimizar essa cédula, tá? Depois a gente vai explicar um pouquinho mais de detalhes como funciona esse processo de anonimização dessa cédula, tá? Então eu faço um conceito de troca de cédula, e agora que o meu aplicativo ele tem uma cédula offline, tá? Disponível ali para mim, assinada por todos os artefatos necessários, e que tem ali direito a realizar uma determinada votação, tá? Só para contextualizar, essa votação já tinha começado, eu vou mostrar como está o resultado hoje da votação, de acordo com o que nós temos hoje cadastrados, tá? Então aqui nós temos para presidente 8 votos, sendo que a professora está em primeiro lugar com 5 votos. Depois disso, nós temos aqui para governador, dentre aqui os candidatos, a médica está em primeiro lugar com 5 votos, tá? Para senador, nós temos aqui cadastrados, a enfermeira está em primeiro lugar, empatado com Saci Pererê, com 3 votos. Tá? Depois nós temos aqui, para deputado federal, nós temos aqui que o Golfe está em primeiro lugar, né? Nesse caso aqui, com 2 votos, tá? Para poder também 8 pessoas votaram, tá? E para deputado estadual, finalmente, nós temos aqui o registro que o basquete, tá? Está vencendo aqui com 3 votos, tá? Então, basicamente, esses são os resultados atuais. Voltando agora, tá? Eu estou entrando em contato aqui com o blockchain de votação, e eu vou agora, eu vou entrar aqui no processo de votação online, onde eu vou me comunicar, vou trazer aquela cédula que eu tenho aqui no meu aplicativo e vou votar. Tá? Então, nesse momento, eu vou utilizar esse cadastro daquele usuário ali que se iniciou com aquele número 9999, tá? E ele agora vai poder fazer um voto, e depois a gente vai mostrar todos os detalhes disso, tá? Eu vou votar aqui na professora, tá? Utilizando aqui já vem, o aplicativo já facilitou minha vida, já colocou aquela assinatura da cédula que nós temos aqui, que é 1, 2, 3, 4, tá? Então, isso aqui é um aplicativo de demonstração, tá? Então, ele não tem todas as questões de segurança de um aplicativo em produção, tá? E aqui eu acabo de registrar um voto na professora, tá? Onde nós temos aqui 2 tokens, tá? Um token que é a minha cédula anônimo que foi registrada, e um conceito do token de voto, tá? Esse token agora está gravado, ele é auditável, tá? Só para contextualizar, só eu que sei que esse token foi utilizado, que sei que eu que votei ali, né? Qualquer pessoa que tem acesso àquele ledger não vai conseguir realizar essas ações, não vai conseguir saber que fui eu que votei. Vamos continuar a votação aqui, votando aqui para governador, tá? Então vou votar aqui na médica, tá? Então fazer aqui o registro do voto, tá? Mais uma vez aqui eu tenho o voto juntamente com a cédula que foi utilizada, tá? Depois disso eu votei agora aqui, vou votar na enfermeira, tá? Então faço meu voto aqui na enfermeira, tá? Para poder fazer esse registro. Agora, para deputado federal, eu vou votar no Golfe, tá? Para poder fazer essas ações. E finalmente, tá? Para deputado estadual, eu vou realizar aqui o meu voto, tá? No basquete, tá? Então, estamos aqui. Finalizei aqui minha etapa de votos, tá? Ali, se eu tentar fazer alguma votação com a mesma cédula, em cima de um cargo
o blockchain já sabe ali que eu já votei e tudo mais, ele prevê tudo isso, e agora nós vamos rodar novamente uma das funções mais importantes do blockchain, que é contar coisas, né? Então, o blockchain é a ferramenta perfeita para contar. Então, a gente vê aqui que agora existem 9 votos, a professora confirmando ali o primeiro lugar. Nós temos também 9 votos aqui para a governadora, a médica, confirmando o primeiro lugar, para senador também, aqui a enfermeira confirmando o primeiro lugar, para deputado federal, onde a gente tem agora aqui o Golfe também confirmando o primeiro lugar, tá? E finalmente agora nós temos aqui o basquete também confirmando o primeiro lugar. São resultados da eleição, tá, que nós temos aqui para poder realizar. Isso daqui é a demonstração que foi feita juntamente aqui no processo Eleições do Futuro, tá? Eu mostrei aqui para vocês o ciclo que cada eleitor simulado realizou nesse processo. E agora eu vou detalhar um pouquinho a parte teórica desse modelo que nós trabalhamos, tá? Quais foram os desafios que o projeto Eleições do Futuro nos passou? Tá? Primeiro, cadastramento, tá? Ou seja, identificação digital do eleitor. Quem já assistiu os vídeos do canal sabe que nós temos ali a plataforma GoBio, parte das funções do GoBio foram utilizadas aqui, que faz exatamente essa parte de identificação de pessoas, né? Onde a gente extrai ali os artefatos digitais, seja um usuário e senha, seja um certificado digital, ICP Brasil ou não, seja biometria, né? Nós temos aqui artefatos, fazemos testes aqui com artefatos biométricos, né? Sempre para identificar as pessoas. Então ali a gente precisa fazer identificação e cadastramento do eleitor nesse processo. Claro, também precisamos fazer a auditabilidade da eleição, ou seja, contagem de votos, né? Isso daí o blockchain faz com maestria. Contar coisas é uma das ações que o blockchain faz de melhor, né? Então, fazer ali a auditabilidade de tudo. Porém, nós temos um desafio gigantesco no projeto Eleições do Futuro, que é a privacidade dos votos, tá? Fazer com que nem mesmo a comissão eleitoral que faz o cadastro do eleitor consiga saber em quem aquele eleitor votou, tá? Então, um processo relativamente complexo, porque uma vez que eu faço o cadastro, teoricamente eu teria condição de saber quem é o eleitor, como é que ele se identifica e assim por diante. Então, isso trouxe ali um desafio extra em relação a esse processo, tá? Para realizar isso, tá, nós criamos ali um conceito de 3 ledgers, de 3 blockchains que vão ali trabalhar em conjunto para poder realizar essas ações de votação, tá? Então, nesse caso aqui, o primeiro blockchain é o que faz ali o cadastro, tá? Ele é de responsabilidade da Comissão Eleitoral, como se fosse um TSE, então a gente chamou ali a organização máxima da eleição de comissão eleitoral, ele é de responsabilidade da comissão eleitoral para poder fazer o cadastro, fazer ali o registro, casar ali o que você tem de usuário dentro de um servidor de autenticação ou de uma biometria, um certificado digital, com o que é possível de se fazer o voto, e esse daqui faz o cadastro, faz a identificação e fornece a primeira cédula de voto. Nós temos as zonas eleitorais que fazem os registros dos votos, que pegam essas cédulas de voto e gravam e associam a um determinado candidato para fazer o registro de voto. E nós temos no meio do caminho um conceito de blockchain de privacidade, que nós imaginamos serem colocadas ali de propriedade de organizações de fé pública, que vão ter uma missão de fazer com que nem mesmo a comissão eleitoral saiba em quem votou, mesmo que se ela tenha colocado algum grampo, algum tipo de elemento mal intencionado ali dentro, tenha tentado fazer algum tipo de registro, não vai conseguir, tendo em vista que a gente vai colocar ali essa etapa no meio do caminho das organizações de fé pública, que nós estamos chamando de blockchain de privacidade, tá? Então, aqui, para simplificar, nós temos esses 3 elementos, né? A comissão eleitoral fazendo o cadastro, as organizações de fé pública fazendo as vezes de privacidade, aí nós vamos apresentar um conceito de troca de cédula digital, realizado pelo blockchain de privacidade, e finalmente as zonas eleitorais, onde vão ter os cadastros dos candidatos e onde nós vamos associar uma cédula a um candidato. Para poder
fazer essa comunicação, esses blockchains, para eles se comunicarem, nós criamos ali o conceito da cédula eleitoral digital, tá? É um conceito de um token, de uma informação offline, tá? Como eu mostrei ali no aplicativo, fica gravado em algum artefato, né? Que faça ali às vezes, e ele dá direito ao eleitor a realizar um pedaço do processo eleitoral, tá? Elas têm algumas características técnicas, elas são assinadas pelas organizações que as geraram, então vai ter uma assinatura digital da comissão eleitoral, vai ter ali uma assinatura digital do próprio eleitor, né? Como vocês acompanharam, né? Eu fiz ali o cadastro, na primeira cédula tinha assinatura 321, na segunda cédula tinha assinatura 1234, é uma assinatura que eu gravo na cédula, é offline, para poder ter essa autenticidade minha, tá? Então é uma informação minha em relação àquele artefato digital. Ela não possui qualquer informação do eleitor, nem mesmo o título eleitoral, tá? Esse detalhe é muito importante, ela é totalmente anônima, né? Ela é ao portador, né? Imagine que quando no passado nós íamos a uma votação em papel físico, né? Onde em algum momento eu me identificava e no final eu recebia um ticket, né? Que eu poderia colocar ali na urna física. Esse ticket era um ticket ao portador, que ali durante aquele curto período do cadastro até chegar na urna eu tinha direito a realizar esse voto, não tem nenhuma identificação minha. O conceito é mais ou menos o mesmo, tá? São informações que no mundo digital. E o que a gente faz ali em relação ao blockchain? O blockchain garante a regra do processo para evitar, por exemplo, que você vote duas vezes. Nessa demonstração aqui, nós colocamos um eleitor, um voto, tá? Esse basicamente foi o processo. Poderíamos ter colocado diferente, um eleitor podendo votar mais de uma vez, mas nesse caso aqui, nós deixamos que o eleitor tivesse condição de votar apenas uma vez com a sua cédula, com as suas cédulas aqui eleitorais, tá? Então, e o que acontece quando a privacidade é o objetivo principal? Tá? Quando a gente fala aqui de voto eletrônico, muito se fala de alguns algoritmos criptográficos mais avançados, criptografia homomórfica e tudo mais, tudo extremamente válido, mas aqui nós decidimos fazer algo mais simples, tá? Nós decidimos fazer um modelo onde a gente transfere parte dessa privacidade para outras organizações, né? Criando um grau de dificuldade maior, caso isso aconteça. Se não existisse esse blockchain de privacidade, mesmo assim não fica gravado absolutamente nada do blockchain do eleitor que possa ser associado com o seu voto. Os blockchains, seja de cadastro, seja de votação, não deixam com que isso aconteça. Então você tem ali uma informação, essas informações não são gravadas. Mas o que poderia acontecer? Um elemento mal intencionado poderia colocar um grampo ali na entrada e saída de cédulas dentro do blockchain de cadastro, blockchain da comissão eleitoral, tá? Teria que ser uma ação intencionalmente realizada. Então, neste caso, teria a possibilidade da comissão eleitoral, fazendo a associação do eleitor junto com a sua cédula, e ela pudesse ali identificar em quem esse eleitor votou. Então, para isso, a gente criou um conceito no meio do caminho de um blockchain de privacidade que basicamente troca cédulas. Tá? Então, quando o eleitor se cadastra e puxa ali uma cédula para fazer ali a sua votação, tá? Depois ele, com essa cédula enviada pela comissão eleitoral, ele vai no blockchain das organizações de fé pública e troca a cédula por outra, tá? Causando ali um grau de dificuldade a mais para ter ali um corrompimento do processo, ou seja, para que existisse corrupção nesse processo, teria que se corromper uma cadeia bem grande, né? Teria que se corromper não apenas a comissão eleitoral, mas também essas organizações independentes que estariam ali no processo. A gente imaginaria, num processo real em produção, o TSE como comissão eleitoral e as organizações de fé pública, diversas organizações de respeito ali dentro da sociedade civil brasileira, não necessariamente ligadas ao governo, mas que pudessem ali registrar, ali, ter ali essa rede blockchain com a função principal de fazer essa troca de votos e criar ali um modelo das cédulas de voto anônimo. Tá?
Além mais um item de segurança que nós temos, né, numa sessão de votos, nós fazemos ali também uma ação dentro do aplicativo, o aplicativo funciona comunicando com vários blockchains, também uma sessão utilizando ali um par de chaves criptográficas, tá, que são geradas para poder realizar ali essas ações e a partir dali dar uma segurança maior em relação ao processo, evitando que alguém no meio do caminho possa ali fazer alguma ação que não seria interessante num processo eleitoral, tá? Então, naquele conceito que nós temos de cédula digital eleitoral, que é extremamente importante, faz a comunicação entre os blockchains, nós temos, nesse caso aqui, dois tipos de cédula. A primeira, que é emitida pela Comissão Eleitoral, que ela dá direito a uma troca, uma cédula eleitoral de troca, né? Ela é emitida, ela é assinada tanto pela Comissão Eleitoral quanto pelo eleitor, e ela dá direito a que se vá para o blockchain de privacidade, e a partir dali, nesse blockchain de privacidade, faça essa troca e receba a cédula eleitoral de voto. É aquela cédula que também é assinada, nesse caso, pelas organizações de fé pública, tem a assinatura do eleitor, e ela dá direito a realizar ali um determinado voto dentro ali do blockchain das zonas eleitorais, tá? E para que isso seja feito ali de forma anônima, tá? Então vamos começar aqui o nosso processo eleitoral. São algumas etapas em relação a esse processo, tá? A primeira delas, que é realizada no blockchain de zona eleitoral, tá? É onde a gente faz ali o cadastro dos ativos relacionados aos candidatos, tá? Onde nós vamos ter ali número do candidato, nome do candidato, cargo do candidato, enfim, é uma informação extremamente simples. Quem já assistiu aqui os vídeos que a gente fala aqui, as demonstrações do GoFabric, sabe que a gente faz isso de uma forma simplificada. Esse tipo de cadastro não precisa nem codificar, né? Não precisa nem de código, o GoFabric já faz ele sozinho ali em relação a esse tipo de cadastro de ativos dessa forma simples. A segunda etapa é onde nós vamos configurar as assinaturas de cada organização, a configuração da assinatura digital da comissão eleitoral e a assinatura das organizações de fé pública. Em cada blockchain, nós decidimos colocar esses dados de assinatura em dados privados, tá? Numa chave, no Private Data, no conceito do Hyperledger Fabric, que é o framework utilizado para todo o nosso trabalho. Existe o conceito do Private Data. Esses dados não ficam gravados no blockchain, são gravados num banco de dados transiente para poder realizar ali as assinaturas das cédulas eleitorais. Terminou essa configuração, é onde nós consideramos que a eleição começou. A partir dali, nós podemos iniciar o processo eleitoral, tá? Terceira etapa, o cadastro do eleitor. Como eu falei, a gente poderia fazer isso utilizando minúcias de impressão digital. Neste caso aqui, nós vamos iniciar cadastrando um usuário aqui no servidor de autenticação ALF2, padrão protocolo OpenID. É o mesmo utilizado por Google, Facebook, é o mesmo padrão. A gente utiliza aqui uma plataforma chamada Keycloak, aonde nós realizamos ali os cadastros nessa demonstração que eu acabei de fazer, foi feito um cadastro ali nesse eleitor. E o servidor de autenticação, ele tem identificadores únicos em relação a cada usuário e senha, né? Um campo chamado sub, onde aí nesse caso nós vamos associar que existe nesse blockchain aqui de cadastro, nós vamos associar, existe um eleitor chamado aqui que está associado aqui a esse campo sub. Tá? E aí o contrato inteligente associa aquele registro, como se fosse o registro do título, o número do título de eleitor, né, juntamente com esse campo sub, para dizer, se alguém digitar esse usuário e senha aqui, eu posso ali fornecer uma cédula eleitoral para ele. Se tentar fazer mais de uma vez, o blockchain vai impedir isso, realizando isso, que é exatamente essa etapa que nós passamos aqui, é a geração da cédula de troca, tá? Onde o eleitor requisita a cédula de troca, existem as transações já pré-cadastradas, essa transação chama-se Request by Bailout, tá? Onde nós vamos fazer daqui, a transação recebe um bear token do usuário e senha que foi gerado, valida esse bear token, e a partir dali também vai receber a assinatura
assinatura do eleitor, junta com a assinatura da comissão eleitoral e devolve uma cédula eleitoral de troca com aquelas características que eu falei. Ela tem data de validade, né? Então eu posso colocar uma data curta, né? Desde alguns minutos até alguns dias, né? Dependendo de como seria o processo eleitoral, com as assinaturas de todos os elementos aqui, tanto a comissão eleitoral como o eleitor. Quinta etapa é onde o eleitor, de posse desse token offline, né, que nesse caso aqui, como eu demonstrei, ficou gravado no celular, ele vai agora no segundo blockchain e faz ali a requisição dessa cédula de troca, tá? Dessa cédula de voto, né? Ele fornece uma cédula de troca, utilizando ali a transação Exchange Ballot. O blockchain verifica se existe duplicidade, se alguém já usou aquela cédula antes e assim por diante. Se não usou, grava o resto da cédula, tá? E juntamente fornece ali a cédula de voto, tá? A cédula de voto também com data de validade, assinatura do eleitor e assinatura da organização de fé pública que forneceu esses dados ali. Então a gente tem ali, evitando ali a duplicidade, se alguém tentar de repente roubar essa cédula, e tem algumas características ali. Se roubar a cédula offline, precisa saber ali a assinatura, né, que o eleitor gravou naquela cédula digital, tá? E nesse caso essas confirmações todas são feitas dentro aqui do blockchain. De posse da cédula eleitoral de voto, né, digital eleitoral de voto, é onde vai-se até o blockchain da zona eleitoral, né, utilizando a transação Election Vote, né, onde ele vai fornecer a informação do candidato que ele quer votar, juntamente com a cédula anônima, né? Então, se lembram da demonstração feita ali no aplicativo, aparece o voto, o token do voto, juntamente com a cédula anônima utilizada para isso. E o contrato inteligente grava dizendo, para aquele cargo eleitoral, presidente, deputado, senador, etc., essa cédula está queimada. Ela fica ali gravada em pedra, que ela não pode ser mais utilizada. Como eu falei, a gente fez esse blockchain que pudesse ali realizar essas ações apenas uma vez, e a partir dali, esse registro está feito e pode ser auditado. É um blockchain, né? Então pode se auditar. Como eu falei, na eleição que nós fizemos ali em demonstração junto ali em Valparaíso, na sessão eleitoral de Valparaíso de Goiás, nós abrimos o nó do blockchain de auditoria, fechamos a eleição e abrimos o nó para quem quisesse ver e fizer a auditoria utilizando seja os artefatos da GoLedger ou mesmo os artefatos do próprio Hyperledger Fabric. E a gente tem em base de tudo isso a parte dos resultados das eleições eleitorais, também realizado dentro do blockchain da zona eleitoral, na transação Election Result, aonde ele dá uma informação, fornece ali um JSON completo de todo mundo, todos os votos que foi feito, faz aquela consolidação, que poderia ser feito de outras formas. Como eu falei, essa transação só lista, né? Lista e faz a contagem, e a partir dali faz o registro dos dados de acordo com o que seria necessário, tá? Então, gente, para simplificar aqui, para resumir o que foi falado, nós temos aqui 3 blockchains para realizar essas ações, fazendo cadastro, geração de dois tipos de cédula, uma cédula de troca, depois a cédula final de voto, cadastro também, não apenas do eleitor, mas também dos candidatos, e, finalmente, o registro e associação do candidato junto à sua cédula de voto, tá? Mais uma vez, né, como a plataforma GoFabric trabalha, nós temos aqui, ela gera ali um barramento distribuído, né, criando automaticamente as Web APIs REST, tá, para poder interconectar com sistemas. Na demonstração do próximo vídeo eu vou mostrar essa etapa aqui, onde nós vamos ter uma organização da Comissão Eleitoral com 3 nós, depois nós vamos ter 2 organizações de fé pública, cada uma com 2 nós. Depois nós vamos ter 3 zonas eleitorais, sendo que a primeira e a segunda apenas um nó, e a segunda e a terceira zona eleitoral possui ali 2 peers, 2 nós para interconectar esses sistemas. Pessoal, aqui a gente termina a primeira parte do vídeo, tá? Esse vídeo aqui tem a parte teórica do que nós vamos demonstrar. Esperamos que todos tenham gostado. Mais uma vez, a nossa sugestão, caso tenham gostado, por favor, se inscrevam no canal. Muito obrigado.